você precisa para ser aprovado no concurso da Agência Nacional das Águas, aproximadamente você acertando aí, estou aqui com a prova da Agência Nacional das Águas, a prova que vocês fizeram no último domingo, tá bom? Já grifei toda a prova, coloquei o gabarito, inclusive marquei algumas questões que vocês julgaram como uma questão que cabe recurso, tá bom? Hoje vamos apenas analisar essa prova, não vamos corrigir. E no final do vídeo, vamos estabelecer também a nota de corte, que é quanto vocês precisam para serem aprovados no concurso da Agência Nacional das Águas. Então, bora para o nosso vídeo. E se você aí quer ser aprovado e ser o futuro servidor público da área ambiental de saneamento, já te aconselho a se inscrever nesse canal, ativar o sininho e deixar o like nesse vídeo para você receber aí outros conteúdos de outros concursos aí da área ambiental. Então, te inscreve já. Vamos analisar aqui a prova da Ana. Lembrando, pessoal, que essa prova, que foi a primeira que chegou até mim, foi a prova de especialidade 2. Certo? Que chegou até mim, porque é difícil de eu encontrar o restante das outras provas. Mas eu tenho a impressão que caiu algumas questões parecidas, não sei, tá? Mas aqui, a prova que eu vou analisar agora é de especialidade 2, beleza? Então, tivemos aqui mais ou menos 100 questões, né? Começando com a 51, perdão. Tivemos aproximadamente aí 70 questões de conhecimentos específicos, iniciando aí com 51 até a 120, não é mesmo? E começamos com hidrologia, que é o cargo-chefe dessas provas, tá bom? Houve assuntos aí voltados para elementos hidrometeorológicos, tivemos revisão sobre isso lá no canal do Soma Concursos, certo? Ele fala aqui sobre a estratosfera, sobre resíduos sólidos que aumentam com a altura, certo? Temos também questões envolvendo inversão térmica e radiação solar. Dava para responder essas 3 questões. Quando se trata de questões da CESP e SEBRASP, eles sempre botam questões fáceis, intermediárias e difíceis numa mesma questão. Você tem que ter a estratégia de saber qual questão não é para marcar, não é mesmo? Para você não, eventualmente, errar uma questão de graça. Entendeu, pessoal? Aí acaba cancelando uma questão que tu tem certeza que acertou. Por isso, você tinha que ter bastante cuidado nessa prova, certo? Tinha que ter estratégia para não responder algumas questões, porque, pelo que eu vi, é uma prova difícil. E já era de se esperar quando se trata da Agência Nacional das Águas, tá bom? Já era de se esperar, é uma prova difícil, então você tinha que ter estratégia para acertar mais questões, quais você iria deixar em branco. Beleza? Então teve questão aqui de elementos hidrometeorológicos, certo? São questões, ele colocou aqui questão intermediária e fácil, quando voltado para questões hidrometeorológicas. Aqui ele já fala especificamente no que diz respeito à precipitação e à evapotranspiração, principalmente quando envolve aqui variação de temperatura que é influenciada pela pressão do vapor e pelas trocas de energia com o ambiente externo. Olha, geralmente quando a gente fala de precipitação e evapotranspiração, dificilmente a gente leva em consideração aí o ambiente externo à parcela. A 55, no cálculo da evapotranspiração de referência, a resistência de superfície descreve a resistência do fluxo de vapor através da abertura estomatal, certo? Que são os estômatos que liberam aí, vamos dizer assim, o suor em forma de vapor da água das plantas, né? Área foliar total, superfície do solo e fricção de ar que flui acima da superfície vegetal. Essa questão, alguns candidatos me chamaram no Instagram e falaram que cabe recurso, porque é uma questão estranha, certo? Porque ela diz que, segundo o gabarito, que está errado, tá bom? Aqui, pessoal, eu vou apenas comentar as questões, tá bom? Caso vocês acham que cabe alguma questão, cabe recurso, mandem mensagem no meu Instagram, no direct, @prof.gustavogutenberg, ou coloque aqui nos comentários
do nosso vídeo para a gente estar conversando, tá bom? Agora a gente vai só comentar as questões. A 52, segundo alguns, cabe recurso também, que acabei passando, que fala sobre os elementos hidrometeorológicos, a inversão térmica, certo? E a 55, no cálculo da evapotranspiração de referência, que leva em consideração a área foliar total e também a fricção do ar que flui acima de superfícies vegetais. Eu tenho uma leve impressão que essa 55 está errada realmente, porque não leva em consideração tantos parâmetros assim para o cálculo de uma evapotranspiração. Beleza. Aqui fala também sobre a precipitação extrema máxima, certo? Onde envolve aqui uma questão de cálculo, onde você tinha que entender de certa profundidade uma fórmula envolvendo a probabilidade, certo, desse cálculo acontecer. Temos a 57, que também, segundo alguns, cabe recurso, não sei por que ainda. Fala sobre a água subterrânea, que é definida como volume escoado dividido pela área total e pelo tempo. Se você aprendesse sobre como é calculado, certo, a velocidade de uma água subterrânea, principalmente quando envolve o escoamento aí subterrâneo, você ia conseguir responder essa questão. 58 já fala aqui também da precipitação intensa do projeto, certo? Ele foi bem aprofundado quanto aqui na questão 58 da prova de especialidade 2. A 59, quando se mantém uma pequena carga hidráulica na superfície de um solo uniforme, o perfil de umidade típico em profundidade apresenta a seguinte sequência: zona de saturação, zona de transmissão, zona de umedecimento, zona de transição e frame de molhamento. Segundo o gabarito, está errado essa questão. Eu acho que esse frame de molhamento que faz a questão ser incorreta. Mas bora lá. Aqui ele fala sobre o balanço hídrico, tá bom? Climatológico, seriado utilizado para acompanhamento e armazenamento da água no solo em tempo real em várias escalas de tempo. Questão correta. 51. No escoamento superficial, representado pelos modelos não lineares, a variável independente de vazão depende da área da profundidade do perfil do solo e da rugosidade superficial deste. Certo? Mais uma questão aprofundada. Eu já sabia acontecer tudo isso desde o início, certo? Quando se fala em ANA, pode falar em aprofundamento, em detalhes, certo, desses assuntos. Então, com certeza, ia cair de forma difícil essa prova. Questão 51, inclusive, alguns falaram que cabe recurso. Muitas questões, né, pessoal? O pessoal estava falando que cabe recurso. Eu estranhei, tá? Ainda vou analisar, para quem pediu para mim, analisar algumas questões que cabem recurso. Caso você tenha essa dúvida também, coloca aqui nos comentários que a gente pode estar conversando. Aqui ele já fala sobre o transporte de sedimentos, escoamento e propagação de vazões em rios e canais. Quando a gente fala desse assunto, a gente tem que saber das metodologias utilizadas por grandes cientistas envolvendo aí transporte de sedimentos. Cientistas, tá, pessoal? Em rios, pelo modelo de Muskingum, entendeu? Olha só, as fórmulas de Dunbois e Miles-Petter são aplicadas para a descarga de sedimentos de fundo sobre condições de movimento. A propagação de enchentes em rios e canais, obtidas por métodos hidráulicos, baseia-se nas equações diferenciais do movimento e da continuidade, desprezando as energias. Olha, pessoal, essas três questões, quando envolvem esses grandes descobridores, né? Vamos assim dizer, segundo alguns candidatos, também pede recurso. Quando envolve esses descobridores, pessoal, a gente tem que entender muito bem, porque a matéria que eles falam, a forma da metodologia dele, é um pouco complicado de se entender, que acaba, certo, a gente se confundindo na hora de acertar a questão, porque a gente pensa que é aquilo, mas não é, certo? Então, 62, 63, 64, segundo alguns, cabe recurso. Aqui já fala 65, 66 e 67 da medição de vazão e vazões máximas e o conceito de tempo de retorno, certo? Aqui fala sobre a obtenção da vazão máxima em rios a partir dos usantes de uma distribuição de probabilidade ao lados históricos. Certo? Ele já puxa uma atualidade aqui.
Aqui outra questão 66 fala do corante traçador diluído na água para medição de vazão em rios. Não pode ser tóxico para a fauna e a vegetação ou corrosivo. Com certeza. Aqui ele já fala do tempo de retorno. Se soubesse a fórmula do tempo de retorno. Eu fiz algumas questões também, nossa questão de revisão, certo? Lá no canal do Soma Concursos, o tempo de retorno que vocês precisavam estudar. 69 e 70, também falamos aqui, certo? Do diagrama de Ripple, vocês tinham que entender, tem que entender isso de forma bem clara, tá? Porque pode chegar a confundir algumas questões. 69 e 70, segundo alguns, cabe recurso também, tem que verificar isso porque muita questão cabendo recurso é até estranho, tá? Não tem como, pode ser uma ou duas, caber recurso, mas muitas assim eu acho difícil. Eu vou analisar para quem me pedir ainda. Regressão de vazão e adimensionalização é uma das fases de rejeição da vazão. Certo? Aqui já vamos entrar, olha, questão de hidrologia, muita questão difícil, tá bom? Muita questão capciosa, certo? Que você precisava de aprofundamento para aprender sobre a questão. Hidráulica já puxa aqui a equação de Bernoulli, como eu falei para algum, para dar uma olhada. É aplicável exclusivamente a fluidos não viscosos, não. Temos também aqui, a hidrodinâmica de fluidos perfeitos, que considera a viscosidade do fluido. Ele adentrou muito bem na hidráulica e na hidrodinâmica, aí, certo? Temos aqui também, falando sobre escoamento, a velocidade do fluido é constante em toda a seção transversal do tubo. Falamos sobre isso, é claro que é errado. Vai mudando de acordo com a perda de carga. No sistema de recalque, a água é conduzida por gravidade. Não é por gravidade, certo? É através de um bombeamento. Errado. As perdas de carga em um sistema de recalque são devidas principalmente ao atrito de fluido e à parede do tubo, correto? Falamos tudo isso. Em condutos forçados, como tubulações, a linha de energia é a soma de cota piezométrica e da carga cinética. Isso. Aqui fala sobre os escoamentos. Olha só. Muita questão de escoamento, tá, pessoal? E o ressalto hidráulico ocorre quando o escoamento abruptamente muda de regimes subscritos para subscrito. Se bobear, pessoal, questões aqui de hidráulica foram muito mais fáceis, certo? Quando comparado à hidrologia, tá? A hidrologia. Temos aqui também... só um momento... Temos aqui questões, certo, sobre os sistemas hidráulicos de saneamento. Sistemas hidráulicos de saneamento envolvem tratamento de água, abastecimento de água, adução de água, né? Tratamento de esgoto, resíduos sólidos, cabe tudo isso. E aqui nessa questão, ele fala sobre as tubulações de recalque, onde recomenda o uso de válvulas de retenção para possibilitar o isolamento do trecho de adução e de recalque. Bem aprofundadas também, fala sobre os vazamentos envolvendo pressão estática e distribuição de 100 kPa. Fala no caso de captação de água subterrânea, de lençol confinado, o poço deve de preferência ser projetado para penetração em toda a sua espessura. Pessoal, questões bem difíceis, né? A reservação total de cada zona de pressão, excluída dos reservatórios elevados, deve preferencialmente ser subdivisa em pelo menos 2 unidades independentes. Câmaras, mantendo sempre as mesmas condições hidráulicas na alimentação e na redistribuição. Certo. Temos aqui também a questão, certo, 85, que também fala sobre a coleta de esgotos. No Brasil, adota-se predominantemente o sistema separador absoluto, embora o sistema unitário apresente menor custo tanto a implantação pelo fato de empregar tubos mais baratos com o tratamento de esgoto. Não. Não existe estabelecer custos baixos para uma estação de tratamento de esgoto, tá? Para que a condição de limpeza seja estabelecida nas redes coletoras de esgoto, é necessário garantir, no mínimo uma vez por dia, uma tensão extrativa de 100 kPa, calculada para o início do projeto. Nas redes de coleta e transporte de esgoto, a transposição de obstáculos ou cursos d'água, a depender da extensão, pode se realizar por meio de emissário
em vez de estações elevatórias. Não, não é emissário, são sifões invertidos. Errado. Acerca da tecnologia utilizada no tratamento de esgoto, uma tecnologia muito avançada. Eu falei para vocês estudarem as tecnologias, certo? Que fala sobre MRBR, né? Que é Moving Bed Film Radiator, que compara com lodos ativados, que é uma das tecnologias mais avançadas e mais, como posso dizer para vocês, mais citadas em provas de concursos públicos, as de lodos ativados. Rejeitos de conceitos e premissas do sistema de drenagem urbana, julgue os itens subsequentes. São de alto custo de implantação devido à necessidade de grandes áreas de manutenção. Aqui fala sobre os jardins de chuva. A capacidade de esgotamento é uma boca de lobo, qualquer que seja o seu tipo, depende da altura da água no trecho da sarjeta. Imediatamente, a montante está a capacidade de vazão da sarjeta. Aqui, pessoal, a gente percebe que cada questão dessa aqui cabe, né, para mais ou menos 5 questões, beleza? Você estabelece certo ou errado. Você tinha que colocar pelo menos uma em branco, na minha opinião, de cada uma dessas 5. Certo? Porque se a gente vê, dentro dessas 5, tem questões fáceis, intermediárias e difíceis. Se você respondesse a difícil, você poderia cancelar, certo? Uma questão que você respondeu fácil, que você achou que é correto. Então, por isso, a estratégia nessa prova é de grande importância. Foi de grande importância, né? Porque já aconteceu a prova, tá? Vamos aqui para 89, que fala sobre a drenagem urbana. Eles cobraram tudo aqui, né? Quando se fala da CESP e Sebrasp, eles realmente cobram tudo, um pouquinho que seja. São de alto custo de implantação devido à necessidade de grandes áreas e de manutenção complexa. Aqui fala sobre o jardim de chuva, falei novamente. A capacidade de esgotamento de uma boca de lobo, qualquer que seja o seu tipo, depende da altura da água no trecho da sarjeta imediatamente a montante. Isto é a capacidade. Aqui tem que entender mais aprofundadamente sobre os sistemas de drenagem urbana. Agora também temos questões envolvendo saneamento ambiental, principalmente como se fala da portaria 888, que está relacionada com a qualidade da água para consumo humano. Você tinha que entender um pouco mais aprofundado também, certo? E fala aqui também, toda água para consumo humano fornecida coletivamente deve passar por processo de desinfecção ou adição de desinfetante para manutenção por manutenção dos resíduos mínimos, sendo obrigatória a filtração somente para águas superficiais, certo? Então, olha só, essa foi a questão fácil e a 888 foi a questão difícil. Aqui fala também sobre o processo de coagulação e sedimentação, que são processos específicos de uma estação de tratamento de água. Aqui fala sobre cargas positivas e negativas, quando envolve a coagulação e a retirada deles, certo? A coagulação, pessoal, é quando ocorre o coágulo de alguns resíduos, de maneira que eles se tornem tão pesados que eles vão para baixo aí do tanque, para eles serem retirados, tá bom? Aqui temos mais uma questão envolvendo aqui um dos indicadores da presença de poluição de origem humana é a presença de organismos coliformes, que são bactérias típicas de intestino de mamíferos, certo? Pessoal, quando envolve tratamento de água e tratamento de esgoto, principalmente qualidade da água, DBO e DQO, pode ter certeza que é certo que vai cair. Olha, 2 questões aqui sobre DBO e DQO. Mais tecnologia ambiental de esgoto, quando se trata do reator USB, né? Inclusive, além do lodo ativado, o reator USB também é muito aí comentado em algumas provas de concursos. No projeto de reatores USB, o dimensionamento é feito em função da carga orgânica e não pela carga hidráulica. Uma questãozinha aqui, olha, da Política Nacional do Meio Ambiente, facinhas para ti, certo? Para ti não zerar a prova, as 2 estavam erradas. Aqui eu não vou comentar a segurança de barragens, tá, pessoal? Porque não é tanto da minha alçada, essa parte de segurança de barragens. Infraestrutura hídrica, para a gente finalizar, de 111 a 120, que inclusive a 112, certo? Que fala sobre os sistemas de irrigação,
Cabe recurso, segundo alguns, não sei, ainda vou analisar, certo? 111, os sistemas de irrigação por aspersão são mais eficientes na aplicação da água nas plantas do que os sistemas de irrigação localizados. Essa parte de irrigação, pessoal, eu admito que seria da alçada do agrônomo falar sobre isso. E admito que não tenho conhecimento sobre os sistemas de irrigação. Tá bom? Mas vou dar uma estudada, analisada sobre essas questões. Aqui fala também sobre os reservatórios de controle de cheias, certo? De 115 a 118 aqui, mais 4 questões. Beleza? Fala de forma aprofundada também sobre o controle de cheias, que são utilizados exclusivamente em áreas rurais. Muitas questões da ANA, inclusive, pessoal, fala exclusivamente, né? E todas que tiveram esse exclusivo, né, estavam erradas. Então você já sabe que exceção aí, podem desconfiar da questão. Os reservatórios de controle de cheias têm impacto irrelevante na recarga de aquíferos subterrâneos. Aqui fala sobre as eclusas e as hidrovias, certo? Que as hidrovias podem facilitar o transporte de cargas de longas distâncias de forma economicamente sustentável. As eclusas são utilizadas para vencer desníveis topográficos em rios e canais, o que permite a navegação de embarcações. E as nossas últimas questões falam sobre o sistema de adução de água bruta, certo? Que pode ser projetado por múltiplas linhas de adução para aumentar a capacidade de transporte da água, ok? Os sistemas de adução de água bruta são utilizados exclusivamente para abastecimento urbano. Exclusivamente, senhores, pode ver que está errado, tá bom? Então, esse foi a análise da prova aqui da Agência Nacional das Águas, certo? Se vocês quiserem e acharem que alguma questão, você acha que vem em mente que aquela questão está com o gabarito errado, coloque nos comentários, certo? Para a gente estar debatendo, conversando sobre essa determinada questão. Senhores, nota de corte. Quanto será que a gente precisa para passar na ANA? Na minha opinião, tá bom? É na minha opinião isso, beleza? Eu acho, assim, que a prova foi difícil, né? Foi uma prova complexa, beleza? Então vai selecionar muitos candidatos, certo? Vai ficar só aqueles candidatos com autoconhecimento sobre a parte da Agência Nacional das Águas, conhecimentos aprofundados, beleza? O que acaba caindo um pouco da nossa nota de corte, porque é uma prova difícil, tá? Teve 12 mil inscritos, certo? No concurso da Agência Nacional das Águas. Teve aí 2.300 para o cargo de especialidade 1, 3.800 para o cargo de especialidade 2 e 5.800 para o cargo de especialidade 3. Dá aproximadamente 12 mil inscritos, tá? Eu acho que você precisa, para ser aprovado no concurso da Agência Nacional das Águas, aproximadamente você acertando aí 60 questões, ok? Ao total, beleza? Ao total, você já tem uma possibilidade de ir para o seu cadastro reserva. Mas estamos falando de acertar questões. Quando envolve a pontuação voltada para aquele edital, a gente já fala aí de mais ou menos 50 pontos, tá? Lembrando, pessoal, é a minha opinião, tá bom? É a minha opinião porque eu faço muitos concursos públicos da área ambiental e do saneamento, então eu sei que essa nota de corte é voltada principalmente para o grau de dificuldade da prova, que pode selecionar muitos candidatos, tá bom? Então eu estabeleço essa nota de corte aí para você ser aprovado aí no concurso da Agência Nacional das Águas, tá bom, senhores? Bom, e já ficando por aqui, certo? Quem gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar o nosso like, ativar o sininho e se inscrever nesse canal. Até a próxima!